de voltar. Vamos embora, vamos retomar. Então, só retomando de fato essa ideia, eu falo que é sempre muito importante, foi só falar dela, está chegando na área aí. A gente tem que retomar de fato essa percepção de tentar imaginar isso, porque eu não sei até que ponto, não minto para vocês, fazer esse comparativo, né, entre culturas é tão benéfico assim para se pensar e ver a sociedade na sua atualidade, né? Fazer talvez esse comparativo também no que diz respeito que devemos ter o mesmo olhar sobre todas, isso também seja algo real, não sei, não acredito muito nessa perspectiva, né? Mas dizer também que a gente vive uma seleção natural, onde sobrevivem os mais fortes, né? Talvez dentro da perspectiva de Darwin aí, não sei, eu falo que é muito complicado você pensar dentro de uma sociedade como a nossa, uma sociedade do século XXI, quais seriam os fatores, quais seriam as características que definem a sobrevivência das pessoas. Eu não ousaria dizer quais, exatamente porque nós fazemos parte de diversas culturas se constituem, né? Então, é uma coisa que, de fato, a gente tem que parar para pensar, né? Quais são os fatores, quais são as características do evolutivo. Muito diferente. Tudo bem, Jenny? Olha o teu povo. Vamos lá. Tudo passa a ideia divina. A gente falou um pouco aí sobre a evolução social, onde nós temos um linear, devemos ter todos sobre o mesmo. Nós temos os fatores, o fator cultural, que é um fator de essa seleção da sobrevivência mais forte que vai se adaptando. No livro né, de então a gente tem aí a ideia da visão de Darwin, mas que ele entender que chegou de fato à conclusão de que isso era um processo natural de sobreviver. Talvez a gente pode até, não sei, né, como é que a gente vive hoje, né, de que forma nós conduzimos a nossa vida hoje, de que forma as coisas acontecem na nossa vida, né? Isso é um fator que nós temos que pensar, porque a evolução ela é mediante as escolhas que cada indivíduo vai fazer à medida que vai construindo o que nós chamamos de cultura. A partir de construir coisas indo para trás e novas vão se construir a partir disso. Então, a gente fala desse processo de forte, estamos mentindo. Talvez nós estamos dentro da perspectiva onde tem muito índice de desemprego. Chegamos a 15 milhões de desempregados, né? Chegamos a eu não me recordo dos dados de pessoas que vivem em pobreza, né? Nós vivemos uma sociedade da divisão, né, social, da classe proletariado, né, as classes A, B, C, D, E. Então, a gente pode pensar na sociedade de processo, de uma seleção natural, né, de um progresso natural. É algo que a gente tem que realmente analisar todos os dias. Talvez nós perpassemos, né, tanto o conceito de Darwin, infelizmente, né, que é a lei da sobrevivência e sobrevive aquele que é mais forte, né, aquele que tem maior condições assim de sobreviver, condições financeiras, econômicas, sociais, aí vai. Ou talvez nós também estamos dentro daquele princípio do evolucionismo social, né, ou do evolucionismo cultural, onde nós, como a Mariana disse no momento anterior, né, nós tendemos a fazer comparativos entre pessoas, entre situações, entre sociedades, achando que isso é um fator que pode contribuir para a gente explicar a diversidade cultural, né? E a gente acaba esquecendo que essa diversidade cultural ela perpassa de fato variedade de possibilidades. Então, é uma coisa que a gente tem que realmente analisar, porque a partir disso surge isso aí que vocês estão vendo. E que nós temos reflexo disso até hoje na nossa sociedade. Até hoje. Darwinismo social ou racismo científico. É o termo empregado quando a gente fala aí sobre a questão dos fatores determinantes que existem dentro de uma hierarquia na sociedade. O que é isso, gente? Que abriu aqui? Misericórdia.
Ainda bem que vocês não viram, foi rápido, né? É a aula gravada do primeiro momento de vocês. Então, quando a gente fala dessa questão aí do darwinismo social, ou do racismo científico, é de fato a gente parar para pensar no quanto nós vivemos numa sociedade onde um dos grandes fatores determinantes dessa sociedade são as diferenças e hierarquias existentes entre os grupos, né? Aquele que possui o maior poder aquisitivo, aquele que não possui, aquele que é branco sobre aquilo que é negro, o homem sobre a mulher, né? O europeu sobre o oriental sobre o ocidental, o ocidental sobre... Então, isso tudo a gente chama na sociologia de darwinismo social ou racismo científico, onde a gente tem, de fato, como vocês estão vendo aí embaixo, afirma que sobrevivem nas sociedades os mais fortes, né? E os outros vão ter que se adaptar a esse processo. E dentro dessa concepção, a gente vai gerando aquilo que a gente tem, que foi a primeira pergunta que nós compartilhamos, que é ideias de preconceito, de discriminação, de intolerância. Quando a gente fala, de fato, desse racismo aí, científico, desse darwinismo social, a gente acaba trazendo para a gente aquela ideia de uma raça ser superior à outra. Tá? A gente acaba trazendo essa ideia. E essa ideia não é de agora, não. Essa ideia já é lá do o economista britânico Spencer, lá no século XIX. Tá? Ele traz essa ideia do determinismo biológico. O que seria o determinismo biológico? A sua estrutura, tá? Genética, ou o grupo biologicamente que você pertence, é que vai definir a sua condição social. Tá? Isso é do século XIX. Né? Ou seja, você nasceu pobre, meu amigo, né? Então essa vida de pobreza vai definir toda a sua vida. Né? Você é mulher, você é negro, você exerce um poder de pouca aquisição no país. Isso tudo é um fator que influencia. E isso é um fator que vem do século XIX e que, infelizmente, perpetua até hoje, dentro dessas manifestações que nós vivemos, de preconceito, de discriminação, de intolerância, de xenofobia, de homofobia. Tudo isso é fruto desse processo, onde nós acreditamos que podemos definir, tá, a condição, a classe social de um indivíduo partindo da questão genética, da questão de raça, da questão biológica. É o que a gente fala, a diferença entre raça e etnia. Porque eu falo que há muito tempo não se fala na questão de raça. Né? Quando a gente falava em raça, a gente falava assim, a raça humana. Hoje, diante de todo esse processo de mudanças que nós estamos vivendo, essa palavra, esse termo raça, ele voltou à tona. Porque quando a gente fala em raça, a gente está falando aí de critérios físicos, biológicos, que fazem com que nós diferenciamos um indivíduo do outro. Acaba sendo um determinismo biológico. Né? A cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, a questão do corpo. Isso hoje se pensa enquanto definição de raça. E quando a gente fala em definição de etnia, aí, diferentemente, nós estamos falando de toda uma característica fruto de aspectos socioculturais, ou seja, da cultura de um povo, da tradição de um povo, da linguagem de um povo. Então, a gente tem aí o resgate de dois termos que acabam influenciando muito nessa ideia aí do século XIX do determinismo biológico de Spencer. E ele dá exemplos, igual vocês estão vendo aí, olha, os povos africanos seriam biologicamente inferiores em relação aos europeus, e isso justificaria os seus atrasos tecnológicos. Em outras palavras, os africanos seriam uma raça menos capacitada e menos adaptada às árduas exigências da vida e sociedade. Quer dizer, isso é, de fato, um racismo científico. Isso é, de fato, um determinismo social, um darwinismo social, onde as pessoas elas acabam sendo julgadas a partir de questões que não deveriam ser tão relevantes assim, como, por exemplo, a questão da raça, das características físicas, né? Ou a questão do sexo, do gênero.
né, da orientação sexual, da opção religiosa. Isso não deveria determinar os rumos da atual sociedade, porque isso é algo fruto lá do século XIX e que talvez perpetua, infelizmente, até hoje. Deixa eu parar só para perguntar a vocês se está tranquilo. Está tranquilo, meu povo? Porque eu estou falando e vocês não falam nada. Tranquilo. Beleza. Deu para dormir aí? Eu prometo que os próximos vão ser mais diferenciados. Eu acredito que a parte teórica é mais esse momento agora. Mas o que me preocupa de fato, se vocês estão conseguindo assimilar a ideia aí, ou estou falando muito rápido. Tá indo, tá dando? Perfeito? Tá de boa. Então tá, meu povo. Se tiver com dúvida, misericórdia, me pergunta. Fala-se, Augusto, volta aí atrás, não entendi, me explica de novo. Gente, eu estou aqui para a gente agregar conhecimento aí, entendeu? Então, não deixa passar despercebido qualquer dúvida, não, porque a dúvida de agora, ela pode influenciar de fato, né, no amanhã. Eu sei que vocês vão ter acesso à aula depois, que ela vai estar gravada lá no canal, disponibilizada, mas é sempre importante, na hora que a gente está conversando, se porventura vier a dúvida, toca na dúvida. Tá? Agora a gente vai entrar na parte final desse módulo 1, que é a questão do positivismo, né? Que eu vou tentar ser o mais breve possível. Né? Essa grande corrente aí do pensamento filosófico que surgiu lá na Europa, tá? Mais precisamente aí na França, entre o século XIX e século XX, né, que veio, de fato, tá, trazer como foco a defesa do conhecimento científico. Tá? Em contrapartida, tem muita gente que fala assim, mas o positivismo ele veio contradizer o iluminismo. Não é que ele veio contradizer o iluminismo. Não quer dizer que ele veio para ir contra, né, todo o processo que foi construído através do iluminismo. Como vocês estão vendo aí, um grande filósofo, sociólogo, Simon, que chamou o iluminismo de filosofia negativa, né? E se opôs a ele criando o positivismo. Não é por conta disso, mas é por conta que a gente está vindo dentro de um processo de construção do conhecimento. Quando eu digo construção do conhecimento, chega um determinado momento de todo o percurso, de todo o caminhar, que determinadas respostas em relação a algumas dúvidas já não são mais cabíveis, né? Quando você é criança, você aceita certa justificativa. Quando você é adolescente, as justificativas de criança já não são mais aceitáveis. Quando você é adulto, as justificativas de jovem e de adolescente já não são mais aceitáveis. Então, assim, na medida que a sociedade evolui, por isso a gente está falando do evolucionismo social, cultural, o darwinismo social, o darwinismo do racismo científico. A gente está falando, de fato, dessa sociedade que está em constante evolução. Então, quando a gente chega aí no final do século XIX, início do século XX, pensar o positivismo, né, é um outro momento da história, na sociologia, onde todas essas explicações que foram dadas através do criacionismo, né, que foram dadas através do darwinismo, que foram dados através do evolucionismo social, isso também já começa a enfraquecer em relação às novas dúvidas que vão surgindo. Então, falar do positivismo não é menosprezar, não é contradizer todo o processo que foi construído ao longo da história do iluminismo. Mas chega um momento na história que as respostas que eram trazidas pelo iluminismo, né, como essa que a gente está falando, ter o mesmo olhar linear sobre a sociedade, todas as sociedades, isso já não responde mais às questões que são objetivadas. Né? Então, a gente tem aí no positivismo, de fato, né, dois grandes fatores. O positivismo vem criticar a questão do iluminismo, lá que a gente viu John Locke, Rousseau, Thomas Hobbes, que fala da necessidade da instituição de um poder e legitimidade dele, né, onde o ser humano não se ache capaz,
né, de dar conta de tudo aquilo que ele conquistou, suas propriedades privadas, a sua liberdade, e isso ele institui ao Estado o poder de organizar isso. Primeira coisa que o positivismo vem combater isso, tá? Ele vem combater ferrenhamente essa ideia de que o ser humano não é capaz, né, e que ele tem que delegar, né, ao Estado, a essa instituição de poder, todos os seus deveres, ou boa parte dos seus deveres. Primeira crítica do positivismo em relação ao iluminismo é esse. E a segunda crítica é que no iluminismo a gente viu, de fato, a defesa da razão, né, contra toda forma de religião, de misticismo, de mitos, e aí vai. Com o positivismo, ele fala que não só a razão, somente ela, não é capaz de explicar todas as situações que estão em torno de todo esse processo do final do século XIX, do século XX. Se faz necessário agora pensar na ciência. Então, com o positivismo, galera, a gente tem aí o primeiro momento que a gente pensa na ciência como um fator de auxílio, tá? A ciência, o conhecimento científico, como uma base para se conseguir compreender, tá, a sociedade, tá? Não descartando, logicamente, volto a dizer para vocês, tudo aquilo que foi construído ao longo do processo, através do iluminismo. Mas chegamos a um ponto da história, da sociologia, que isso já não mais traz as devidas respostas às indagações da sociedade atual, porque, de fato, ela evoluiu. E, com a evolução, percebe-se necessidades de se mudar a maneira de ver, a maneira de pensar, né? E nós temos aí o grande responsável por divulgar essa ideia do positivismo, né? Por divulgar os grandes pensamentos do positivismo ao redor do mundo, de toda a Europa, que é Kant, né? Augusto Comte, o pai, né? Muitos os consideram como o pai do positivismo, né? Que aí diz bem claramente, eu coloquei algumas partes para vocês, né? O positivismo, como eu acabei de dizer, né? Que acaba sendo aquela ciência, aquele pensamento que vai defender de fato, né, o conhecimento científico, a ciência experimental, né? Outra forma de conhecimento, né, ou qualquer outra forma de conhecimento da fé religiosa, a filosofia, é desconsiderada, tá, em nome do conhecimento positivo, porque para o positivismo, qualquer coisa que exista na sociedade deve perpassar o crivo do conhecimento científico, inclusive as outras possibilidades, como a ciência, a química, a matemática, a filosofia, a sociologia, a religião. Tudo isso deve passar pelo crivo da ciência. E aquilo que não passa pelo crivo da ciência e não é aprovado através dessa ciência experimental não é considerado conhecimento. Então, uma das grandes, retomo isso para vocês e vou refrisar, vou reforçar, é essa ideia que o positivismo ele trouxe consigo, de fato, o auge do conhecimento científico, a busca por uma verdade indubitável, ou seja, uma verdade que não nos resta dúvida, uma verdade que não nos coloque sob o crivo da dúvida. E somente através de todas essas possibilidades de comprovações científicas, nós chegaríamos à compreensão dos fatores que ocorrem socialmente, economicamente falando. Ou seja, não existe mais verdade que perpasse a questão religiosa, filosófica, sociológica, matemática, química e física, sem que isso trilhe os caminhos da ciência experimental, tá? Do conhecimento científico. E isso é muito importante, porque dentro deste princípio, nós vamos vendo aí a ciência como uma das grandes matriarcas para se pensar tudo isso. E dentro dessa perspectiva, nós temos em Kant aí, né, Kant não Comte, né, o filósofo Kant não Comte, né, a concepção de três grandes estágios que ele fala que correspondem aí
a todo o processo dessa evolução do ser humano na sociedade, tá? Que talvez nós nos encontremos bem claramente dentro destes, né? O estado teológico, quem nunca passou por isso em algum momento, né? Talvez já até superamos esse, onde a gente busca, dentro dos mitos, das narrativas, das histórias, da religião, a gente busca compreender, tá, a essência das coisas, tá? Mas, infelizmente, né, ou beneficamente falando, eu falo que o ser humano, na medida que ele busca conhecimento, ele pode também acreditar e pode ter a certeza de que o conhecimento vai muito mais além do que talvez pequenas narrativas, pequenas histórias. A gente tem aí, né, talvez a gente até veja, eu tenho que ver a apostila de vocês, dentro da filosofia, a questão da mitologia grega, dessas narrativas onde as pessoas depositavam, né, toda a sua esperança, toda a sua fé, toda a sua crença nos deuses, e esses deuses eles eram incumbidos de trazer todo aquilo que era de agrado das pessoas, tanto no campo da guerra, da colheita, e aí vai. Então, a gente tem muito isso. A religião também, que a gente viu um pouco ali dentro da questão do contexto do período medieval, que a gente vai retomar isso. A religião como uma resposta também para as nossas questões pessoais e coletivas. Então, a gente tem dentro do estado teológico, de fato, tá, esse primeiro momento, onde as pessoas elas vão buscar, através de todos esses relatos mitológicos, históricos, religiosos, compreender a realidade, né? O porquê das coisas, né? A busca da essência, do absoluto. Né? O mito e a religião acabam aí dominando esse estado. A gente tem o estado metafísico, tá? Que eu falo que é o estado da filosofia, tá? É o primeiro momento que a gente viu que é o caminho do iluminismo, que é o caminho aí da racionalidade, o caminho de uma explicação racional a partir de um princípio de que os mitos, a religião, o misticismo já não mais traz respostas para isso. Nós ainda não temos aí a ciência, tá? Quando a gente fala de estado metafísico, a gente está falando de unicamente da necessidade do surgimento da razão, a razão como uma forma de explicar, tá? De compreender a realidade. Não temos, nesse primeiro momento ainda, a ciência, ou seja, né, nós ficamos dentro de um contexto ainda muito abstrato, da busca pela essência, o que de fato constituiu o indivíduo enquanto indivíduo, o que de fato constituiu o universo enquanto universo. Então, é um universo meta, acima do físico. Meta é acima, físico é aquilo que podemos, né, de fato, tocar, perceber, ver. Então, a filosofia ela trabalha isso, né, a abstração do conhecimento. Né? E a gente tem o estado positivo, que é esse que nós entramos dentro dessa concepção do positivismo. Tá? Uma etapa final, como vocês estão vendo, definitiva, onde não se busca mais o porquê das coisas, mas sim o como as coisas acontecem, como as coisas se construíram, como as coisas chegaram onde chegaram, tá? E tudo isso é um processo de descoberta, tudo isso é um processo de estudo, tudo isso é um processo de um conhecimento científico que vai se dar através dessa tomada não mais, tá, da religião, não mais das questões místicas, não mais as questões do mito, não mais a questão da fé, não mais da questão religiosa, mas sim como uma questão da ciência. Então, falar do estado positivo é falar do auge da ciência como essa possibilidade, de fato, buscar, tá, substituir todas essas questões abstratas que até então se pensavam por uma realidade mais concreta, uma realidade mais palpável, onde, através de todas essas comprovações, nós consigamos perceber a necessidade da ciência como um fator para compreender a sociedade e a sociedade como um todo. Eu encontrei um desenhozinho que mostra um pouco essa ideia de talvez como seria o mundo sem a ciência.
Nossa, será que é noite ainda? Jurava que era manhã. Tem sinal? 8h30? De manhã e tão escuro? Nossa, que fila! Tem carros? Alguma coisa está muito estranha aqui. Encontrei meu amigo Nino na rua. Ele também não acreditou quando toda aquela poluição. Alguma coisa havia mudado. São as placas. O que está acontecendo? Nossa! Uma máquina do tempo! Eu não acredito. Seria ela? Rosalind Franklin, cientista especialista em raio-x, responsável por parte das pesquisas de descobertas que levaram à compreensão da estrutura do DNA. Sua contribuição não foi reconhecida na época. Então ela disse: olá, garotos. Vocês devem estar com muitas dúvidas, né? Esse mundo que estão vendo é de 2020, um mundo sem ciência. Sabe? Grupos anti-ciências dominaram o mundo. E sem ciência, no lugar de lindas colheitas, o surgimento de pragas que devastaram as plantações. Onde haviam pessoas saudáveis, surgiram doenças. Os oceanos foram poluídos, sem ninguém pensando em novas soluções para evitá-los. Preciso que vocês voltem no tempo e tragam a ciência de volta ao mundo. Apenas a sua geração, preparada e engajada no mundo da ciência, poderá mudar. Uma bomba! Oh, não! Tarde demais! Foi um pesadelo? Será possível? O mundo não está perdido? Contei tudo para os meus pais. É claro que eles não acreditaram em nada. Mas eu estava certa. Ainda havia tempo. Eu irei me tornar uma cientista. E quem sabe, de minha maneira, eu consiga salvar o mundo. É um desenho, meu povo. Né? Eu digo que é um desenho, só para a gente tentar, de fato, exemplificar essa ideia, mas eu falo que tudo na vida existe os pós e os contras. Né? Tudo. Tudo na vida existe o que é benéfico e aquilo que não é, né? A gente fala de maléfico. Mas é muito importante, de fato, a gente pensar, né? Como seria uma sociedade onde a gente não tivesse a ciência como um fator de busca para algumas soluções relacionadas à vida, mas, ao mesmo tempo, nós temos também a ciência como um fator de divisão, né? No que diz respeito, talvez, à busca por soluções, onde o encontrar dessas soluções não esteja acessível a toda uma população, esteja acessível a um grupo minoritário. Mas são coisas que a gente tem que pensar, né? Quais foram os benefícios e quais não foram? Que vantagens se teve com a ideia do positivismo na busca desse conhecimento científico que veio trazer para a sociedade uma melhor compreensão dessa evolução, desse percurso, desse caminho que foi perpassado ao longo de toda uma história e que faz com que nós pensemos de fato onde nós chegamos e onde nós queremos chegar. Isso é sempre muito importante. Mas aí cabe a nós pensarmos, né? Acho que cada um de nós, e talvez juntos, nós podemos chegar a uma justa medida, uma justa compreensão para tentar compreender de fato, né, que vantagens e que desvantagens nós tivemos ao longo de todo esse processo, que perpassou aí o criacionismo, o evolucionismo social, o darwinismo, iluminismo, positivismo, e chegar onde nós chegamos, né? Eu falo assim, eu te convido, né? Chegue na janela da tua casa, né, e veja que benefícios ou, né, que nem tantos benefícios assim nós alcançamos ao longo de todo esse processo estrutural, social, cultural e histórico. E eu gosto muito de frisar isso, que
Infelizmente, quando a gente olha de fato para a sociedade como nós temos, onde nós temos tratamentos diferenciados para a mulher, diferentes tratamentos diferenciados para o negro, né? O negro que ainda sofre, e sofre muito, esse processo de discriminação num país como o nosso e no mundo inteiro, né? Fruto desse racismo estrutural, de fatores que não permitem, de fato, que todos nós tenhamos esse mesmo olhar. As mulheres que tanto sofrem também, né, sofrem demais pelo simples fato de ser mulher, né, existem condições que são ditas a elas e padronizadas a elas que não podem fugir a isso, porque se fugir a isso são condenadas por determinadas ações, determinados conceitos. Eu falo que isso tudo é motivo para a gente pensar de fato até que ponto nós evoluímos e até que ponto nós estamos parados no tempo. Né? Não sei. É uma coisa a se pensar. E aí, meu povo, alguém quer dizer alguma coisa? Essas aulas eu falei pra caramba e não deixei vocês falar quase nada, hein? Doeu o ouvido Por de mim vocês. tá tranquilo aqui. Como diz, doeu o ouvido de vocês essa aula, hein? Eu pensei que dava para dialogar mais, mas ficou muito no conteúdo. Mas eu peço desculpa a vocês, mas infelizmente não teve jeito mesmo. Não Tem teve umas que são assim mesmo. dá aquele cansaço, aquele sono, mas nós chega lá. Com isso, povo bonito, a gente terminou o módulo 1. Se eu não me engano, para o simulado de vocês de maio, a gente tem que ir até o módulo 3. Eu acho que dá de boa. Eu acho que a gente consegue chegar aí de boa até o módulo 3, se eu não me engano, o simulado, eu não sei, meados de maio. Então, assim, eu acho que a gente consegue de boa. Semana que vem, a gente vai entrar, estou pegando a apostila de vocês aqui, ó, a gente vai entrar no módulo 1, a busca pelo conhecimento. Eu acredito que eu consiga terminar nas 2 aulas a busca pelo conhecimento. E a gente vai ter que percorrer aí, de fato, mais 2 módulos também. Mas nós vamos conseguir. Nós vamos apertando o carro, mas nós vamos conseguir. Só para combinar com vocês... Oi? Pensei que alguém havia dito alguma coisa, me perdoe. Povo, nós Aí no temos... fundo, professor, desculpa. Hã? É a minha mãe no fundo, desculpa. Preocupa não, fala com ela que nós estamos em casa. Está todo mundo em casa. Está todo mundo em casa. Eu dizia isso no início. Eu estou na casa de vocês e vocês estão na minha casa. Sinta-se à vontade, tá? Eu só vou ficar muito triste se eu ouvir a sua mãe batendo panela aí, porque aí é sinal de que a janta já está quase pronta e eu estou com fome. Mas faz parte. Né? Olha só, galera. Tem aí a proposta de atividade para vocês na página 10, 11 e 12 de Sociologia. Podemos combinar da forma que nós conversamos naquela aula anterior. Vocês façam, né? Qualquer dúvida em relação a alguma questão, me envia no WhatsApp. Eu tento responder. Se não for compreensível e eu não conseguir te convencer em relação à resposta, a gente traz a dúvida para o momento da aula aqui ao vivo. Pode ser? Pode. Beleza. Vocês que sabem. Se não der certo, a gente muda a estratégia. É porque, igual eu falei com vocês, eu fico preocupado porque a gente só tem esses 2 momentos para cada aula. E assim, isso muito me preocupa, né? Isso muito me preocupa. Mas eu não vou deixar de auxiliar vocês e de possibilitar essa troca de conhecimento. Inclusive, eu vou buscar algum material complementar de atividade e envio para vocês também, tá bom? Só que vejam se conseguem fazer. Por favor, eu sei, Mariana, que você trabalha o dia inteiro, né? A outra galera também aí trabalha, mas tente fazer, tá? Comuniquem comigo pelo WhatsApp, por favor. Augusto, eu não entendi a 1, pode me explicar? Eu não entendi a 5, pode me explicar? Vou explicar a vocês. Se a dúvida permanecer, a gente deixa isso para a aula. Pode ser? Beleza. Beleza? Beleza? Vou contar. Pode ser.
Vou contar com esse fator, hein? Eu espero que vocês façam, pela misericórdia divina. Depois eu até mando o gabarito para vocês. Eu vou sentar também, ler, pensar aqui, mando o gabarito para vocês tranquilamente. No mais, a gente finalizou o módulo 1, com a graça de Deus. Agradeço imensamente a paciência e a boa vontade de vocês em me escutarem. Mais uma vez, peço desculpa por esse momento não conseguir ser de forma interativa, porque ele acabou tendo que ser bem conteudista e acabou sendo um pouco cansativo, mas na vida é assim, né? Nem tudo vem de acordo com aquilo que a gente quer que seja. Mas a gente vai fazendo, né, desse limão uma limonada, né? A gente vai fazendo desse jiló uma farofa com um ovo bem legal aí, dá para se alimentar. A gente vai fazendo o que dá com aquilo que a gente tem. De boa, tranquilo? Tranquilo. Então, meu povo bonito, bom final de semana para vocês, juízo, bom trabalho para quem vai para o trabalho, né? Bom sono para quem vai dormir, e a gente se encontra quinta-feira, com a graça de Deus, para a filosofia, beleza? Valeu, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Estou esperando as questões e as dúvidas aí da apostila, hein? Até mais para vocês. Boa aula aí para vocês agora. Um abraço. Para você também, professor. Tchau, tchau.